Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a análise de vídeos de fundos imobiliários. Mas lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. E lembrando também, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. E não perca os próximos vídeos de fundos imobiliários, tá ok? Bom, hoje vamos analisar o fundo RBRP11, Fundo de Investimento Imobiliário, RBR Properties. Bom, o RBRP11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados majoritariamente em propriedades do segmento de escritórios. Vamos a alguns indicadores. Liquidez diária de aproximadamente 34.777 negociações. O último rendimento foi de 41 centavos por cota, o que dava aproximadamente um percentual de retorno sobre o valor de cota de 0,25%. Um patrimônio líquido de 740 milhões, um valor patrimonial de R$ 86,73. Até o momento, no último mês, apresentou uma rentabilidade positiva, ou seja, uma variação sobre o preço de negociação da cota na Bolsa de Valores de 13,61%. E apresenta um preço sobre valor patrimonial de 1,08. Olhando o gráfico dos últimos 12 meses, a gente pode ver que se a gente pegar lá de março de 2019, a gente pode ver que é um fundo que apresentou uma certa variação durante o ano de 2019 e a partir aqui do final de dezembro uma forte valorização, o que a partir de janeiro um certo movimento de correção do valor da cota. Temos aqui então que é um fundo do segmento de lajes, de escritórios, né? Com uma taxa de administração de 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido. Uma taxa de performance de 20% sobre o que considera o benchmark e uma taxa de gestão de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Aqui o retorno por cota. Temos o último retorno que nós já vimos foi de 40 centavos por cota, que representava aproximadamente um retorno percentual sobre o valor da cota negociada de 0,43%. Somado dos últimos 12 meses, nós temos um percentual de retorno sobre o valor de cota de 4,01%. Aqui nós temos o gráfico do histórico de pagamento de dividendos desde julho de 2019. Aqui um gráfico mostrando a variação percentual em relação ao valor de cota. Aqui o histórico do valor patrimonial do fundo. E agora vamos ao relatório gerencial. Aqui temos alguns dados e informações. Código de negociação, nome do fundo, gestor, o objetivo do fundo, o início das atividades, março de 2015, taxa de gestão, administração e performance. Tá certo? Aqui, quem quiser pausar o vídeo e ler detalhadamente, é o desempenho do fundo, dado a nota do gestor. Alguns eventos importantes que o gestor destaca aqui. Aqui nós temos um resumo do retorno do fundo frente ao CDI, tá certo? Isso para setembro, outubro e novembro de 2019, acumulada dos 6 meses e dos últimos 12 meses. A estratégia de investimento. Aqui o gestor ele vai detalhar para a gente qual tipo de estratégia que ele segue. A estratégia core, a estratégia tática e a estratégia de caixa. Tá certo? Então, quem quiser, eu vou passando devagar, só dar o pause e ver detalhadamente qual que é a estratégia do gestor para o fundo.
e a estratégia de desenvolvimento também. Aqui agora nós temos alguns gráficos do escritório SP, certo? Novo estoque versus absorção líquida versus vacância. Imóvel Faria Lima, classe A mais IA. Desde o segundo trimestre de 2017 ao terceiro trimestre de 2019. Aqui, mais um gráfico apresentando também os mesmos índices, novo estoque, absorção líquida, absorção versus a vacância. Também mais um gráfico para cada imóvel, sempre pegando desde o segundo trimestre de 2017 ao terceiro trimestre de 2019. Aqui um DRE simples. Patrimônio líquido do fundo em novembro de 2019, demonstrando os ativos imobiliários, os fundos, a renda fixa, caixa e as provisões do fundo imobiliário. A estratégia de investimento e de alocação, dado aqueles estratégias, que é a core, a tática, a caixa e a de desenvolvimento. Então, a estratégia de investimento e alocação para o core é o investimento em tijolo, diretamente, ou fundos de investimento exclusivo, fundos imobiliários exclusivos. A estratégia tática é via fundos de imobiliários listados, buscando arbitragens. A estratégia de investimento de caixa é em renda fixa, LCIs, CRIs e buscando melhorar o carrego do fundo. A estratégia de desenvolvimento retrofit é direto via fundos imobiliários, tá certo? Quando identificadas oportunidades de construir muito abaixo do preço de mercado. Aqui o percentual por alocação referencial dentro daquelas estratégias. A estratégia core, tática de caixa e de desenvolvimento. A composição do caixa da carteira do fundo. Então 54% em ativos imobiliários, 25% em fundos imobiliários e 20% em caixa. Aqui, se tratando diretamente de fundos imobiliários, a alocação por setor. Cerca de 57,8%, certo, no setor de shoppings. 20,9% em recebíveis e assim por diante, dos fundos imobiliários. Por tipo de oferta, 476 a 400 ou mercado. Aqui, os investimentos core via tijolo, como nós já vimos lá nas estratégias. Aqui nós temos os imóveis, a localização, a data de aquisição, a área bruta alocável, a vacância e o valor de avaliação. Tá certo? Vamos passando aqui, um por um. Aqui mais alguns indicadores. A receita por estado. 76% da receita está no estado de São Paulo, 24% da receita no Rio de Janeiro. Receita por tipologia, 64% de escritórios, 36% de outros tipos de imóveis. Tipo de contrato, 64% típico, 36% atípico. O índice de reajuste, 55% pelo IPCA, 40% pelo IGPM e 5% pelo INPC. O vencimento dos contratos para 2020 apenas 1,5%. E de 2023 em diante, 78,7%. O revisional dos contratos para 2020, 14,4%. E 2023 em diante, 63%. Aqui os investimentos táticos por fundos imobiliários que o RBRP11 investe. E aqui o caixa. O caixa ele está com renda fixa cerca de 47,2%
e KNCR11 e BTCR11 com 4,6 e 1,7 respectivamente, tá certo? Aqui mais alguns dados de investimento e desenvolvimento, melhorias feitas em alguns imóveis, tá certo? Chegamos ao final do relatório gerencial e da análise do fundo RBRP11. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? E agora, deixa aqui nos comentários, vocês conheciam o RBRP11? Acompanharam esse fundo em 2019 e o que vocês esperam dele durante 2020? Deixa aqui nos comentários e vamos discutir esse fundo imobiliário, tá ok? Lembrando também, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte e compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários, tá ok? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, tchau!